Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento porque reconheço, com o coração humilde, que existem amarras invisíveis me cercando. Eu sei, Pai, que há coisas dentro de mim e ao meu redor que têm me impedido de viver plenamente, de avançar com leveza e confiança, de me sentir verdadeiramente livre. Em silêncio, muitas vezes, eu carrego pesos que nem sei nomear, mas que me puxam para trás, me prendem em ciclos que já não fazem sentido. E hoje, com coragem e fé, eu admito, há amarras na minha vida que precisam ser quebradas. Sinto, Senhor, que existem áreas da minha vida que não se movem, planos que não saem do lugar, sonhos que parecem cada vez mais distantes, emoções que me paralisam, medos que me seguram. Eu olho para o meu caminho e percebo que, por mais que eu tente, algo sempre me trava. E isso dói. Dói porque, no fundo, eu sei que fui criado para mais, que o Senhor tem planos maiores, que há vida em abundância preparada para mim. Mas também sei que, sozinho, eu não consigo romper essas correntes. Por isso, eu te clamo, com sinceridade e dependência. Me ajuda, Senhor. Se existem prisões construídas pelas minhas escolhas, pelas palavras que ouvi, por traumas que vivi ou por influências espirituais que eu não compreendo, eu te peço. Revela, Pai. Ilumina as áreas escondidas, os cantos escuros da minha alma, onde as amarras se escondem. Mostra-me aquilo que ainda me prende, aquilo que eu insisto em carregar, mesmo sem perceber. Se há pactos que eu fiz sem saber, se há vozes que ainda ecoam no meu interior, me dizendo que eu não posso, que eu não mereço, que não vai dar certo, cala essas vozes, Senhor. Substitui elas pela Tua verdade, pelo Teu amor, pela Tua direção. Meu amado e minha amada, e se eu te dissesse que você está vivendo apenas 30% do que Deus preparou para você? Você sente isso, não é mesmo? Aquela sensação incômoda de que existe algo maior te esperando, mas que parece sempre fora do seu alcance. É como se você estivesse correndo numa esteira, muito movimento, muito esforço, mas permanecendo sempre no mesmo lugar. Talvez você já tenha se perguntado, por que meus planos não saem do papel? Por que os mesmos problemas sempre voltam? Por que eu sinto que algo invisível me segura? A verdade é que existem amarras espirituais reais operando na sua vida neste exato momento. Correntes que você não consegue ver, mas que limitam seu potencial, bloqueiam suas bênçãos e mantêm você preso em ciclos que já deveriam ter sido quebrados há muito tempo. Se você reconhece que existe algo invisível querendo te paralisar, te impedir de crescer em várias áreas de sua vida, deixe o seu like agora mesmo. Deixar o like pode parecer algo simples, mas isso mostra que você quer mais da presença de Deus em sua vida, aos olhos dele. E nos comentários escreva apenas, quebra as amarras. Vamos juntos criar uma corrente de fé ao nosso Deus hoje aqui. Porque quando você declara publicamente sua entrega, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Agora vamos orar assim. Deus Todo-Poderoso, liberta-me das amarras que impedem meus relacionamentos de florescerem, das amarras que me fazem duvidar de mim, que me fazem temer o futuro, que me fazem fugir de mim mesmo. Liberta-me da culpa que me corrói, da vergonha que me esconde, da mágoa que me corrói por dentro. Liberta-me da necessidade de agradar todo mundo, da comparação constante, da ansiedade que rouba minha paz. Liberta-me, Deus, daquilo que ninguém vê, mas que me consome em silêncio. Liberta-me das prisões que eu mesmo construí com pensamentos errados, com escolhas repetidas, com medos não enfrentados. Deus, eu reconheço que por vezes aceitei viver limitado. Me acostumei com a estagnação, me acomodei com aquilo que me machuca, mas agora eu não aceito mais viver assim. Eu não aceito mais caminhar com correntes nos pés, com medo no coração, com dúvidas que me paralisam. Chega, eu te peço, Pai,
começa uma nova obra dentro de mim. Toca nas raízes do meu ser, toca nos sentimentos que não foram curados, toca nos pensamentos que me sabotam. Se há algo dentro de mim que precisa morrer para que a tua vontade viva, então faz, Senhor. Eu permito, eu entrego, eu confio. Agora ouça esse curto e poderoso testemunho da nossa inscrita Silvana da Silva, que talvez você também possa se identificar com o testemunho dela. Silvana sempre se perguntava por que sua vida parecia travada. Aos 35 anos, via suas amigas prosperando, enquanto ela permanecia no mesmo emprego há 10 anos, no mesmo relacionamento que não evoluía, com os mesmos medos que a paralisavam desde a juventude. Uma noite, exausta de tentar e não conseguir, ela se ajoelhou no quarto e chorou. Deus, eu não aguento mais, porque nada na minha vida se move. Foi então que ela sentiu uma presença suave e ouviu uma voz interior. Filha, você está lutando contra correntes que não consegue ver. Naquele momento, Silvana compreendeu. As palavras negativas que ouvia na infância, você nunca vai conseguir. As mágoas não perdoadas, os medos herdados da família, tudo isso havia se tornado amarras invisíveis ao redor de sua vida. Com lágrimas nos olhos, ela fez uma oração simples, mas poderosa. Senhor, eu quebro toda amarra que me impede de ser quem tu me criaste para ser. Em nome de Jesus, eu me declaro livre. Algo mudou naquela noite. Não foi mágica, mas real. 3 semanas depois, Silvana recebeu uma proposta de emprego dos sonhos. 2 meses depois, conheceu o homem que se tornaria seu marido. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que podia sonhar novamente. A oração que quebra amarras não é sobre palavras bonitas. É sobre reconhecer que você foi criado para a liberdade. Glória a Deus nas alturas. Voltemos a orar assim. Senhor, me ensina a olhar para frente com esperança, mesmo que hoje eu ainda não veja o caminho claro. Me ensina a crer que há algo novo sendo preparado, que as correntes que me prendem hoje não têm poder eterno sobre mim. Me ensina a caminhar com o teu espírito, a ouvir tua voz acima de todas as outras, a me levantar todos os dias com a certeza de que estou sendo transformado por ti, ainda que lentamente, ainda que em silêncio, eu sei que o Senhor está agindo. E se houver amarras espirituais ao meu redor, se houver palavras lançadas contra mim, inveja, maldições, julgamentos, eu te peço, quebra, Pai. Rompe toda a influência maligna, desfaz todo o laço do inimigo, dissipa toda a escuridão. Eu sou teu, e a tua luz é maior que qualquer sombra. Eu quero viver livre, Senhor, livre para ser quem tu me criaste para ser, livre para amar, para crescer, para sonhar de novo, livre para recomeçar, para aprender, para andar sem medo. Meu coração está aberto diante de ti. Leva embora tudo que não vem de ti, restaura o que foi quebrado, fortalece o que está frágil, cura o que ainda dói. Se o processo for longo, me dá paciência. Se o caminho for estreito, me dá coragem. Mas não me deixa mais preso, Senhor. Eu clamo por libertação. E eu creio que o Senhor ouve, que o Senhor age, que o Senhor responde. A tua presença é tudo o que eu preciso. O teu toque é suficiente para romper o que parece impossível. Vem, Pai, quebra as amarras. Restaura a minha liberdade. Ensina-me a viver a plenitude que só se encontra em ti. Se essa oração está tocando algo aí dentro, é porque você também está sentindo o peso de amarras que precisam ser quebradas. E sabe, reconhecer isso já é um passo enorme. Deixe o seu like como um sinal de fé, como um gesto simbólico de quem está dizendo, sim, Deus, eu quero ser livre. Ao fazer isso, você também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão clamando por libertação nesse exato momento. Meu Deus, meu Pai, eu me coloco diante de Ti com o coração rendido e os olhos voltados para o Teu poder, porque sei que o Senhor é capaz de fazer o impossível.
Eu creio, com tudo o que sou, que nenhuma corrente é forte o suficiente diante do teu mover. Nenhuma prisão, visível ou invisível, tem mais autoridade do que a tua presença. Por isso, Senhor, eu venho com fé, mesmo que às vezes fraca, com esperança, mesmo que às vezes abalada, para declarar que confio em Ti. Eu confio no Teu poder para me libertar daquilo que me aprisiona. Mesmo quando não entendo o motivo de tantas lutas, mesmo quando o peso parece grande demais, mesmo quando tudo em mim quer desistir, ainda assim eu escolho confiar. Porque sei que Tu és o Deus que abre caminhos onde não há saída, que transforma dor em cura, que levanta quem já não tem forças para levantar sozinho. Eu sei que Tu és aquele que quebra correntes, desfaz grilhões, arrebenta cadeados e abre portas que ninguém pode fechar. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as cadeias que ainda me prendem, as que eu consigo ver e as que eu nem percebo que estão ali. Às vezes, sou acorrentado por pensamentos que me condenam, por lembranças que me machucam, por medos que me paralisam. Há dias em que o peso da ansiedade me sufoca, em que as dúvidas gritam mais alto do que a paz. Mas hoje, com sinceridade, eu me volto a Ti e te peço, quebra essas correntes, Pai. Quebra as correntes do desânimo que tentam me fazer parar. Quebra as correntes da tristeza que insiste em me visitar. Quebra as correntes da culpa que insiste em me lembrar dos meus erros. Quebra, Senhor, tudo o que me impede de caminhar livre, leve e em paz. Quebra as prisões emocionais que se formaram ao longo dos anos, as feridas que nunca foram tratadas, os traumas que eu escondo até de mim mesmo. Entra nesses lugares profundos, Deus, e faz o Teu milagre acontecer. Meu irmão e minha irmã, existe uma pergunta que pode mudar sua vida inteira, e ela é bem simples. O que você faria se soubesse que é impossível falhar? Respire fundo e pense nisso por um momento. Se você tivesse a certeza absoluta de que tudo daria certo, que portas se abririam, que as pessoas certas apareceriam, que o dinheiro viria fácil, que a saúde se restauraria, o que você faria diferente hoje mesmo? A resposta que veio à sua mente agora, isso é exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Mas existe algo te impedindo de acreditar que isso é possível, não é mesmo? É como se houvesse uma voz sussurrando no seu ouvido. Isso não é para você. Você já tentou antes e não deu certo. Quem você pensa que é? Essa voz não é sua. E hoje ela vai ser silenciada. O que vamos clamar a Deus agora não é apenas uma oração. É um encontro real com a verdade sobre quem você realmente é aos olhos de Deus. É a revelação de que essas limitações, que parecem tão reais, são, na verdade, miragens que podem ser desfeitas com as palavras certas. Permaneça firme aqui comigo, porque até o final desta oração, você vai olhar para aquela pergunta novamente e pela primeira vez vai se sentir livre para agir. Vamos orar assim. Senhor, eu não quero mais viver acorrentado por aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Não quero mais carregar pesos que o Senhor já me deu permissão para soltar. Não quero mais me esconder atrás de máscaras de força enquanto por dentro me sinto frágil. Hoje eu quero te entregar tudo isso. Quero confiar de verdade no teu poder. Quero te dar liberdade para agir, para curar, para transformar, para libertar. Eu creio, Deus, que nenhuma prisão espiritual pode resistir ao teu toque. Nenhuma opressão, nenhuma palavra lançada contra mim, nenhuma influência que venha para me paralisar pode permanecer quando o Senhor se levanta em meu favor. Eu creio que, quando o Senhor entra, as correntes caem por terra, os grilhões se rompem e a liberdade chega como um vento novo sobre minha alma. Talvez eu tenha tentado resolver tudo com minhas próprias mãos. Talvez eu tenha confiado mais na minha força do que na tua. Talvez eu tenha me acostumado com a dor, com o medo, com a prisão e tenha esquecido que sou filho de um Deus poderoso. Mas hoje eu escolho te reconhecer de novo.
Te reconhecer como meu libertador, meu sustento, minha rocha firme, e dizer com fé: Senhor, quebra todas as correntes da minha vida, quebra os padrões de pensamento que me mantêm no mesmo lugar, quebra os ciclos repetitivos que me arrastam sempre para os mesmos erros, quebra os laços que me ligam ao passado, quebra as expectativas irreais que me impedem de viver o presente. Quebra as pressões internas e externas que sufocam minha identidade. Quebra, Deus, até mesmo aquilo que eu ainda não consigo nomear, mas que sei que não vem de Ti. E me ajuda a não voltar para as correntes depois que o Senhor me libertar. Me ensina a caminhar com responsabilidade na liberdade que Tu me dás. Me ensina a não depender das amarras para sentir segurança. Me ensina a viver como alguém verdadeiramente livre, porque eu sei que o Teu propósito para mim vai além do que posso imaginar, e eu não quero mais nada me impedindo de viver isso. Eu declaro, Senhor, que confio em Ti. Não importa o que meus olhos veem, o que meu coração sente ou o que o mundo diz. Eu escolho confiar no Teu poder que tudo pode, tudo muda e tudo transforma. Eu descanso no Teu agir, mesmo que ainda esteja em processo. Enquanto espero, me apego à certeza de que nenhuma prisão é eterna quando o Senhor entra em cena. A Ti entrego tudo, e em Ti deposito minha confiança. Se você confia no poder de Deus que quebra correntes, escreva nos comentários: eu confio. Às vezes, o simples ato de escrever pode ser o primeiro passo para romper aquilo que ainda nos prende. Vamos juntos fortalecer essa corrente de fé e encorajamento. Senhor, meu Deus, neste momento eu me coloco em Tua presença com o coração aberto e sincero. Eu venho como estou, com tudo o que carrego, com tudo o que ainda não consegui resolver, com tudo aquilo que me prende e me paralisa. Eu não quero mais fingir que está tudo bem. Não quero mais esconder a dor que me impede de seguir em frente. Hoje, Pai, eu me coloco diante de Ti para declarar com toda a minha fé: eu renuncio, em Teu nome, todas as amarras que têm me paralisado. Renuncio cada palavra maldita que foi lançada sobre a minha vida, consciente ou inconscientemente. Palavras que me diminuíram, que me feriram, que tentaram me convencer de que eu não sou capaz, de que eu não tenho valor, de que eu não vou conseguir. Eu rejeito essas mentiras agora, Pai, porque sei que não vieram de Ti. Elas tentaram me moldar, me prender, me fazer viver uma identidade que não é a que o Senhor me deu. Mas hoje eu as renuncio. Não aceito mais essas palavras como verdade sobre mim. Renuncio pensamentos negativos que me impedem de enxergar a vida com esperança. Renuncio àquele diálogo interno que me condena, que me acusa, que me sabota. Quantas vezes eu mesmo fui o meu pior inimigo, permitindo que pensamentos tóxicos dominassem minha mente. Mas agora eu escolho parar esse ciclo. Escolho silenciar essas vozes que me afastam da paz, da coragem, da confiança. Eu escolho ouvir apenas a Tua voz, que me chama para fora da prisão. Renuncio heranças espirituais que não me pertencem. Não importa o que fizeram antes de mim, não importa os pactos que foram feitos no passado, eu decido romper com tudo isso agora. Se há algo espiritual me amarrando, mesmo que eu não entenda ou não veja, eu rejeito, eu rompo, eu declaro que não aceito mais essa herança em minha vida. Minha história não precisa repetir padrões que trazem dor, e minha identidade não está presa ao que ficou para trás. Eu sou Teu, e isso basta. Meus irmãos, tem uma coisa estranha que acontece quando a gente para olhar nossa vida com honestidade. Percebemos que estamos vivendo muito menor do que realmente somos. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que existe uma versão sua, mais corajosa, mais realizada, mais em paz, que está como que adormecida dentro de você. É quase como se você fosse um pássaro que esqueceu que pode voar.
Você fica ali no chão, olhando o céu e pensando: seria bom se eu pudesse, sem perceber que suas asas estão intactas. A diferença é que, às vezes, essas asas estão amarradas, não por cordas que você pode ver, mas por coisas que aconteceram, palavras que foram ditas, decepções que você guardou, medos que foram plantados e cresceram sem você perceber. E sabe o que mais me emociona nisso tudo? É que você está aqui hoje. Algo dentro de você sabe que não foi criado para viver limitado. Sua alma está pedindo liberdade, e por isso você parou para escutar sobre oração que quebra amarras. Confie em Deus nessa jornada, porque do outro lado dessa oração está a pessoa que você sempre soube que poderia ser. Para isso, precisamos renunciar, declarando com fé assim: também renuncio, Senhor, pactos antigos, alianças que foram feitas por medo, por ignorância, por desespero. Se alguma vez eu aceitei viver preso a algo ou alguém que não tem parte contigo, Senhor, eu renuncio agora. Eu corto esses laços e declaro que quero estar ligado apenas a Ti. Renuncio traumas escondidos, lembranças que me machucam, situações que ficaram guardadas no fundo da alma e que ainda hoje me fazem recuar. Pai, toca nessas feridas, visita esses lugares e traz cura. Liberta-me da dor que ainda ecoa no silêncio dos meus pensamentos. Renuncio culpas do passado, aquelas que insistem em me fazer sentir indigno, aquelas que me impedem de levantar a cabeça. Renuncio essa sensação constante de que eu falhei, de que não sou suficiente, de que não mereço coisas boas. Eu me despe dessas culpas e me visto da verdade de que a Tua graça é maior que os meus erros. Renuncio vícios, não apenas os que são visíveis, mas também os que se escondem no comportamento, na mente, nos hábitos que me afastam da vida plena. Vícios que me fazem depender de coisas ou pessoas para ter paz. Vícios que me distraem da verdade. Vícios que preenchem vazios temporariamente, mas depois me deixam ainda mais vazio. Renuncio dívidas, Senhor. Não só as financeiras, mas também aquelas dívidas emocionais, espirituais, as cobranças que me sobrecarregam, as expectativas que me pressionam. Eu te entrego tudo isso. Renuncio à culpa por não dar conta de tudo, por não agradar a todos, por não ser perfeito. Eu quero viver leve, guiado pelo Teu Espírito, sem essas amarras que me cansam e me fazem acreditar que eu sempre estou devendo alguma coisa. Renuncio relacionamentos abusivos, laços que ferem, que manipulam, que controlam, que drenam minha energia. Relacionamentos que me fizeram desacreditar do amor, que me ensinaram a desconfiar de tudo, que deixaram cicatrizes profundas. Eu entrego essas marcas a Ti, Senhor, e renuncio qualquer ligação que ainda me mantenha preso a esses vínculos. Ensina-me a me relacionar de forma saudável, a amar sem medo, a me proteger sem endurecer o coração. Renuncio, Pai, toda forma de jugo que não vem de Ti. Eu não aceito mais viver sob o peso daquilo que o Senhor já me chamou para largar. Eu não aceito mais andar em círculos, me afogar nas mesmas dores, repetir os mesmos ciclos. Hoje, eu escolho romper. Escolho dizer não ao que me paralisa, ao que me adoece, ao que me impede de crescer. E eu te peço, quebra todas as amarras da minha vida. Vai à raiz de cada uma delas e desfaz o que foi feito, rompe o que foi firmado, corta o que ainda me prende. Liberta-me para viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Liberta-me para experimentar a leveza de uma vida sem grilhões. Liberta-me para amar de verdade, para crescer, para avançar, para florescer. Eu confio que o Senhor está ouvindo minha oração e que nada pode resistir ao Teu toque. Eu não preciso entender tudo, só preciso confiar. E é isso que eu escolho agora. Confiar que o Senhor está agindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Eu creio que o tempo das amarras está chegando ao fim e que a liberdade já está nascendo dentro de mim.
Se você também está renunciando a amarras que têm te paralisado, comente aqui embaixo o que você deseja romper hoje. Escreva com fé, como um ato de entrega. E se está sentindo verdade nessa oração, deixe o seu like como sinal de que está decidindo caminhar livre, sem correntes, na direção de uma vida nova. Isso também pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos juntos construir um espaço de libertação e renovo. Senhor, meu Deus, neste momento eu venho a Ti com o coração aberto, com a alma cansada de lutar sozinha, com os pensamentos muitas vezes pesados por conta das finanças. Eu não quero mais carregar esse fardo sem Te entregar. Estou aqui para te dizer que não aceito mais viver presa à escassez, nem dominado pelo medo de faltar. Eu não fui criado para viver assim, em constante preocupação, correndo atrás do dinheiro como se ele fosse o meu senhor. Tu sabes o que tenho enfrentado, as noites em que perdi o sono pensando em contas, os momentos de vergonha por não conseguir cumprir com os compromissos, o nó na garganta ao olhar para os boletos sem saber como pagá-los. Pai, hoje eu declaro, com toda a fé que há em mim, que quero ser liberto dessas amarras, amarras que me mantêm num ciclo de falta, de aperto, de ansiedade. Eu renuncio a toda dependência que me afasta da confiança em Ti. Renuncio o medo do amanhã, a insegurança que me faz desconfiar de que as coisas vão mudar. Renuncio toda palavra de maldição lançada sobre minhas finanças, toda crença enraizada que diz que nunca terei o suficiente, que a vida será sempre difícil, que preciso viver me contentando com o mínimo, como se fosse errado desejar prosperar. Eu sei que o Senhor não quer que eu viva dominado pela dívida, pela preocupação constante, por essa sensação de que estou sempre atrás, sempre devendo, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Eu declaro, Deus, que não aceito mais viver preso a isso. Quebro, em Teu nome, tudo o que me amarra nesse campo da minha vida. Quebro a raiz da desorganização, da má administração, da impulsividade. Quebro as portas que nunca se abriram, as oportunidades que sempre escaparam, os caminhos que pareciam promissores e deram em nada. Amados, você já percebeu como algumas pessoas conseguem recomeçar quantas vezes for preciso, enquanto outras ficam presas no mesmo capítulo da vida por anos? Não estou falando de sorte ou privilégio. Estou falando daquela capacidade misteriosa que algumas pessoas têm de se reinventar, de deixar o passado para trás, de abraçar o novo, sem carregar o peso de tudo que já viveram. Você conhece alguém assim? Que parece ter essa leveza, essa capacidade de seguir em frente? E talvez, quando você olha para essa pessoa, se pergunta: o que ela tem que eu não tenho? Por que eu não consigo soltar? Por que eu continuo carregando coisas que já deveriam ter ficado no passado? A resposta pode te surpreender. Não é sobre ter mais força, é sobre ter menos peso. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa livre e uma pessoa amarrada. E muitas vezes essas amarras são invisíveis. São os nãos que você internalizou, as feridas que viraram identidade, os medos que se disfarçaram de prudência, mas eu tenho uma verdade reconfortante para compartilhar com você hoje. Deus nunca planejou que você vivesse carregando o peso do que já passou. Ele não criou você para ser refém das suas feridas ou prisioneiro dos seus erros. Agora, vamos descobrir juntos como essa oração pode ser a chave que destrava essas correntes invisíveis. Não desista, meu irmão, minha irmã. Sua liberdade pode estar a uma oração de distância. Amém? É hora de trocar o peso pela leveza, clamando a Deus assim: Senhor, eu te peço, quebra as amarras que me ligam a um passado de escassez, a padrões familiares de pobreza, a experiências que deixaram marcas de frustração. Quebra o sentimento de fracasso que vem quando não consigo sustentar a casa, ajudar quem precisa ou realizar os sonhos mais simples.
Quebra o ciclo de viver contando moedas, de fazer contas e mais contas, e ainda assim não ver sobrar nada. Quebra, Pai, a mentalidade de escravo, a mentalidade de escassez, a mentalidade que me impede de enxergar possibilidades novas. Abre os meus olhos, Senhor. Me dá sabedoria, discernimento, clareza. Me ensina a lidar com o que tenho agora com responsabilidade, com propósito, com leveza. Não quero mais viver me punindo pelas escolhas erradas que fiz no passado. Me ajuda a aprender com elas, a mudar, a crescer. Ensina-me a não fugir dos números, a não ignorar os problemas financeiros, a não maquiar o que precisa ser resolvido. Dá-me coragem para encarar, força para recomeçar e paz para não me desesperar. Eu te entrego todas as minhas dívidas, não apenas as do papel, mas também aquelas que carrego na alma, como a sensação de estar sempre devendo algo para alguém. O peso de não conseguir contribuir, o medo de pedir ajuda, a vergonha de não ter. Te entrego também as minhas expectativas, os sonhos que parei de sonhar, porque o dinheiro sempre foi um impedimento. Os projetos que engavetei, porque achei que não tinha como. Os planos que adiei por tanto tempo que já nem sei se ainda posso retomá-los. Eu declaro, Senhor, que a partir de hoje minha vida financeira está nas tuas mãos. E se está nas tuas mãos, não há mais espaço para desespero. Eu quero andar em liberdade. Liberdade para conquistar, para realizar, para compartilhar. Quero aprender a prosperar com propósito, sem egoísmo, sem vaidade, mas com o coração alinhado àquilo que o Senhor deseja para mim. Quero ser um canal, não um reservatório. Quero poder ajudar, contribuir, fazer o bem, sem medo de faltar. Pai, quebra toda a amarra que me impede de viver com tranquilidade financeira. Quebra o medo de ganhar, o medo de perder, o medo de arriscar. Quebra a comparação, a inveja, o sentimento de que outros conseguem e eu não. Quebra toda a raiz de inveja lançada contra mim, todo o peso espiritual que me cerca nessa área. Quebra as portas que foram fechadas injustamente, as parcerias que não deram certo, as promessas que não se cumpriram. Quebra tudo o que me prende ao passado e me impede de avançar. Que o novo comece agora, dentro de mim. Que mesmo antes de ver mudanças do lado de fora, eu já me sinta diferente por dentro, com mais esperança, com mais serenidade, com mais confiança. Que eu possa descansar em Ti, sabendo que não estou sozinho nessa caminhada. Eu te convido, Deus, a entrar na minha vida financeira e a fazer morada, a me ensinar, a me direcionar, a me sustentar. Eu declaro que estou livre da escravidão financeira. Declaro que sou guiado pela sabedoria, pela paz, pela verdade. Declaro que não viverei mais à sombra do medo, mas sob a luz da Tua presença. E se o Senhor estiver comigo, nada poderá me deter. Que as portas se abram, que os caminhos se alinhem, que o sustento venha, que a provisão me alcance, que a prosperidade tenha propósito e que a liberdade seja completa. Se você deseja viver livre das amarras financeiras, comente aqui embaixo. Eu declaro libertação sobre minha vida financeira. Essa declaração escrita é um ato de fé, um passo de coragem, e pode ser o começo de uma nova fase. Seu comentário pode inspirar e fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma luta assim como você. Escreva com fé, e que essa fé te leve além. Aleluia! Senhor, ainda venho a Ti com um clamor que nasce bem fundo dentro de mim, um pedido que vai além do que os olhos podem ver, além do que as palavras conseguem explicar. Eu venho com as minhas dores, com os pedaços da minha história que ainda me machucam. Eu venho com feridas abertas que o tempo não conseguiu fechar. E mesmo quando pareço bem por fora, só o Senhor conhece o que ainda sangra por dentro. Há coisas que vivi e que ficaram presas em mim como se tivessem parado o meu tempo. Momentos que deixaram marcas tão profundas que mesmo que eu tente esquecer, elas ainda gritam na minha lembrança.
E eu confesso, Pai, eu me cansei de fingir que está tudo resolvido. Eu me cansei de sorrir para fora e esconder o peso que carrego por dentro. Hoje eu quero entregar tudo isso em tuas mãos. Tudo, sem reservas, sem medo, sem vergonha. Eu te peço, Deus, toca agora nas feridas da minha alma. Toca naquelas memórias que voltam sem pedir licença. Toca nas lembranças de quando fui rejeitado, deixado de lado, esquecido por quem eu mais esperava cuidado. Toca nas palavras que me feriram, nas promessas que me frustraram, nas ausências que me moldaram. Toca, Senhor, nas mágoas que escondi até de mim mesmo, nas lágrimas que engoli quando ninguém viu, nas vezes em que fingi força, quando tudo que eu queria era um abraço teu. Toca nas experiências que endureceram o meu coração. Toca no abandono, no desprezo, no amor que virou indiferença. Toca nas feridas que me ensinaram a desconfiar, a me proteger, a me isolar. Toca, Pai, porque eu não quero mais viver preso ao que passou. Eu não quero mais carregar esse peso como se ele fosse parte de mim. Eu não sou a dor que vivi. Eu não sou o erro que cometi. Eu não sou o abandono que sofri. Eu sou teu filho. E hoje eu quero voltar a sentir a leveza dessa verdade. Meus queridos irmãos, tem uma pergunta que me persegue há anos e aposto que você também já se fez ela. Por que algumas promessas de Deus parecem funcionar para todo mundo, menos para mim? Você já passou por isso? Ouviu um testemunho lindo, uma palavra profética poderosa, uma promessa bíblica que tocou o seu coração e pensou, é isso, agora vai ser diferente. Mas os dias passaram, as semanas passaram e você continuou ali no mesmo lugar com os mesmos problemas, vendo as mesmas portas fechadas. E aí vem aquele pensamento doloroso. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? Será que essas promessas não são mesmo para mim? Respira fundo, porque eu tenho algo importante para te dizer. Não é que as promessas não sejam para você. Não é que Deus esqueceu. Não é que você não merece. O que acontece é que, muitas vezes, existe algo bloqueando o caminho entre a promessa e o cumprimento. Como um rio que deveria fluir, mas tem pedras atravancando a correnteza. Essas pedras são as amarras espirituais, e elas podem ser removidas. Eu acredito que você não chegou até aqui por acaso. Sua alma sabe que é hora de ver aquelas promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Agora, vamos clamar assim: Senhor, ajuda-me a liberar o perdão, mesmo quando parece difícil. Ajuda-me a me perdoar também, pelas escolhas que fiz quando estava ferido, pelos caminhos que segui, tentando apenas sobreviver. Eu quero deixar o passado onde ele deve estar, no passado. Mas para isso, Senhor, eu preciso da tua cura. Eu preciso que o teu toque vá até as profundezas do meu ser e tire dali toda raiz de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de culpa. Cura os traumas que me paralisaram, as dores que me fizeram desconfiar até de ti. Cura os relacionamentos rompidos, as memórias que me assombram, as situações que ficaram sem explicação. Cura o menino ferido, a menina esquecida que ainda moram dentro de mim. Cura os gritos abafados, os sonhos interrompidos, as palavras engolidas por medo de não ser compreendido. Senhor, eu te entrego também os sentimentos que não sei nomear, mas que me travam. Aquela angústia que aparece do nada, aquela tristeza que não tem explicação, aquela inquietação que me tira a paz. Vai além do que eu consigo expressar, além do que eu mesmo entendo. Vai, Senhor, onde só o teu amor alcança, e leva embora tudo aquilo que me impede de caminhar com liberdade. Eu não quero mais viver no ontem. Eu quero um novo começo, um recomeço, com alma leve, com coração limpo, com esperança renovada. Eu sei que o Senhor pode fazer isso em mim. Eu sei que pode transformar dor em sabedoria, lágrimas em força, perdas em recomeços. Por isso, eu te entrego agora cada pedaço partido do meu coração.
cada área estagnada por causa de um passado não resolvido, cada plano que deixei de tentar por medo de falhar de novo. Toca em mim, Senhor, com teu amor que tudo transforma. Quebra essa amarra do passado que insiste em me prender. Rompe esse ciclo de lembranças que me impedem de olhar para frente com coragem. Liberta-me da sensação de que nunca vai passar, de que isso sempre será parte de mim. Dá-me a experiência real da cura, da renovação, do recomeço. Quero viver com leveza, com paz, com liberdade. Eu te peço também que quebres todas as outras amarras da minha vida, não só as do passado, mas também aquelas que surgiram como consequência dele. Amarras emocionais, espirituais, mentais, tudo o que foi criado por causa das feridas, mas que agora já não serve mais. Eu te peço, Senhor, faz nova todas as coisas em mim, começando pelo meu coração, e que a partir de hoje eu possa olhar para o passado sem dor, que eu possa lembrar sem chorar, que eu possa entender que a minha história, com todas as suas marcas, pode ser usada para curar outros também. Que cada cicatriz seja testemunho do teu amor restaurador. Que cada memória curada seja combustível para seguir em frente, firme, em paz, inteiro. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, cura as feridas que ainda me prendem ao passado. Essa declaração é um passo de fé e pode ser o começo de um tempo novo na sua vida. Seu comentário pode também alcançar alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Escreva com sinceridade, como quem entrega a alma nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus, estou aqui porque eu preciso de libertação, não só de coisas externas, mas de algo mais profundo. Coisas que ninguém vê, mas que eu sinto todos os dias. Há dentro de mim uma luta que não consigo explicar. Há um peso que carrego, mesmo sem saber de onde veio. Há um cansaço que não tem razão, um aperto no peito que aparece de repente, uma confusão dentro da minha mente que me impede de descansar. E é por isso que eu me volto a ti neste momento para pedir: entra nesse lugar escondido do meu ser e traz luz onde ainda há sombras. Espírito Santo, se há algo me oprimindo, me sufocando, me arrastando para baixo, eu te peço, vem com teu fogo purificador e queima tudo o que não vem de ti. Arranca de dentro de mim todo espírito de medo, de insegurança, de culpa, de tristeza profunda. Tira essa inquietação que me consome por dentro, essa falta de paz que me acompanha, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Eu não quero mais viver assim, preso por correntes invisíveis, dominado por emoções que me paralisam, por pensamentos que me afastam de quem eu sou de verdade. Senhor, se existe qualquer influência espiritual tentando se levantar contra mim, qualquer presença que não vem do teu amor, qualquer sussurro de engano tentando me confundir, eu te peço que seja quebrado agora, que toda amarra espiritual que me impede de ter comunhão contigo, que me afasta da tua verdade, que me envolve em mentiras e distorções, seja desfeita neste instante. Eu não aceito mais viver com essa sensação constante de estar cercado, travado, distante do que o Senhor tem para mim. Vem, Senhor, e limpa minha mente. Tira o excesso de pensamentos negativos, a ansiedade que acelera o coração, os medos que tomam conta quando estou sozinho. Tira a vergonha que carrego por erros que já confessei tantas vezes. Tira a voz da acusação, da dúvida, da desistência. Eu quero ouvir só a tua voz. Aquela que me lembra que sou amado, que não estou só, que ainda há esperança para mim. Eu te peço com toda a humildade, purifica meus pensamentos, purifica meus sentimentos, purifica meu espírito, meu irmão, minha irmã. Sabe aquele momento em que você está sozinho, no silêncio, e de repente vem uma nostalgia estranha, não do passado, mas do futuro? É difícil de explicar, mas você sente isso, não é? Uma saudade de uma vida que você nunca viveu, mas que parece estar te esperando em algum lugar.
uma versão sua que é mais feliz, mais realizada, mais conectada com Deus. É como se sua alma sussurrasse: nós deveríamos estar vivendo diferente. E o mais intrigante é que essa sensação não vem de insatisfação ou ingratidão. Vem de um lugar muito profundo, quase como se fosse uma memória do que Deus sonhou quando te criou. Você já parou para pensar que talvez essa nostalgia seja, na verdade, um chamado? Um chamado para a vida que realmente te pertence, mas que parece estar do outro lado de uma porta trancada. E você tem a chave, só não sabe ainda como usá-la. A verdade é que muitas vezes vivemos uma vida menor, não por falta de potencial, mas porque existem amarras invisíveis nos mantendo aquém do que fomos destinados a ser. Mas hoje isso vai mudar. Então vamos agora declarar a Deus assim: Deus amado, eu declaro, com fé, que minha mente pertence ao Senhor, que meu corpo é tua morada, que meu espírito está entregue nas tuas mãos, que não há mais espaço para confusão mental, para escuridão emocional, para prisões espirituais. Eu quero ser livre, Senhor. Livre para viver em paz, para me mover com leveza, para sorrir de verdade, para amar sem medo. Eu quero ser livre para viver plenamente aquilo que o Senhor sonhou para mim. Quebra agora toda a corrente que me prende a sentimentos que não me edificam. Quebra a amarra da depressão que pesa sobre a minha alma. A angústia sem nome que me impede de respirar fundo. A solidão que me envolve mesmo quando estou cercado de pessoas. Quebra a raiz da tristeza crônica, da desesperança, da ideia de que as coisas nunca vão mudar. Quebra toda a influência espiritual que vem para roubar minha paz, meu sono, minha saúde emocional. Senhor, eu me entrego por inteiro. Não quero esconder nada de Ti. Entra nas partes mais doloridas, mais confusas, mais frágeis de mim. Faz morada aí. Transforma esse caos interior em um lugar de repouso, de cura, de renovo. Faz silêncio onde há barulho demais, acalma onde há tempestade, organiza onde há confusão, traz ordem, traz direção, traz verdade. Se existe qualquer porta aberta dentro de mim que tem dado espaço para o inimigo agir, me mostra, Senhor. E fecha essa porta. Ensina-me a discernir o que me fortalece do que me destrói. Tira de mim o que me contamina, o que me envenena, o que me distrai da tua presença. Eu não quero mais carregar o que não me pertence. Eu não quero mais andar como quem vive amarrado a pesos que o Senhor já me chamou para soltar. Vem, Espírito Santo, vem com teu poder que liberta, com tua presença que limpa, com teu amor que cura. Eu te convido a habitar cada parte de mim. Não só o que está visível, mas também o que escondi por vergonha, por medo ou por não saber lidar. Leva embora tudo o que não combina com a tua luz e coloca em mim um novo espírito, um espírito firme, leve, disposto, um espírito cheio de vida, de esperança, de paz. Eu não aceito mais andar com a alma cansada. Eu não aceito mais viver desconectado da alegria verdadeira. Eu não aceito mais viver espiritualmente enfraquecido, emocionalmente esgotado. Hoje eu levanto a minha voz e te peço, quebra todas as amarras da minha vida, desde as que foram criadas por circunstâncias externas até as que eu mesmo alimentei sem perceber. Que nenhuma cadeia permaneça. Que nada que não vem de ti continue tendo acesso ao meu coração. Eu sei que o Senhor é aquele que liberta por completo, não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. E é isso que eu te peço: libertação total, cura completa, renovação verdadeira. Que a partir deste momento eu comece a experimentar leveza onde antes havia peso, clareza onde havia confusão, força onde só havia desânimo. Que a minha mente descanse, que o meu espírito se erga, que o meu coração se abra para o novo tempo que o Senhor já está preparando. Se você deseja viver livre de toda a amarra emocional e espiritual, escreva nos comentários: Senhor, quebra todas as correntes que me prendem.
E se você está sentindo paz, força ou alívio enquanto ora, deixe seu like como forma de fé e gratidão. Seu comentário e seu gesto podem tocar vidas que também precisam de libertação hoje. Senhor, neste momento eu continuo me colocando diante de Ti com o coração aberto e sincero, porque eu sei que nem sempre consigo enxergar tudo com clareza, principalmente quando se trata dos meus relacionamentos. Às vezes, eu insisto em manter por perto pessoas que não me fazem bem. Às vezes, eu me apego a laços que me prendem mais do que me fortalecem. Às vezes, eu me confundo, Senhor, e acabo me doando para quem não sabe cuidar, confiando em quem não tem boas intenções, esperando de quem só me decepciona. Por isso, eu venho a Ti, porque só o Senhor pode trazer luz às áreas que ainda estão encobertas no meu coração. Se há alguém na minha vida que está me afastando de Ti, tira, Senhor. Se há amizades que são apenas fachada, que me puxam para longe da minha essência, da minha paz, da minha fé, revela. Se há pessoas que estão ao meu lado apenas para sugar, manipular, enganar ou se aproveitar da minha boa vontade, não permita que esses laços permaneçam. Eu te peço, corta toda ligação que só me enfraquece. Tira da minha vida aquilo que parece carinho, mas é controle. Aquilo que parece afeto, mas é prisão. Aquilo que parece apoio, mas é armadilha. Eu não quero mais viver preso a relacionamentos tóxicos, nem me perder tentando agradar quem nunca estará satisfeito. Não quero mais me calar para manter a paz com quem não tem interesse em me ouvir de verdade. Eu não quero mais viver refém de memórias, de promessas vazias, de histórias mal resolvidas. Eu não quero mais me sentir pequeno para caber nos espaços que me limitam. Senhor, quebra toda amarra emocional que ainda me prende a lugares e pessoas que o Senhor já me pediu para deixar. Querido irmão e querida irmã, você já reparou como é estranho conhecer alguém e sentir que já viveu aquela história antes? Não estou falando de alma gêmea ou destino. Estou falando de padrões que se repetem nos seus relacionamentos de um jeito quase assombrado. Você conhece uma pessoa nova, se empolga, pensa, dessa vez vai ser diferente. E depois de alguns meses percebe que está vivendo o mesmo roteiro, as mesmas brigas, as mesmas decepções, a mesma sensação de que algo não flui. E não é só no amor, não. É na amizade, no trabalho, até na família. Como se você fosse um ímã para o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de final. Aí você se pergunta, o problema sou eu? Será que eu não sei escolher? Será que eu não mereço algo melhor? A resposta vai te surpreender. Não é sobre você ser o problema. É sobre você estar carregando amarras invisíveis que atraem sempre as mesmas dinâmicas. São feridas não curadas que falam mais alto que seus desejos. Medos antigos que sabotam conexões novas, vozes do passado que ditam como você se relaciona no presente. Mas sabe o que é lindo nisso tudo? Deus não te criou para viver repetindo os mesmos ciclos dolorosos. Em seguida, vamos clamar e descobrir juntos como a oração pode quebrar essas amarras que estão impedindo você de viver relacionamentos saudáveis, livres e genuínos. Oremos assim: liberta-me, Deus, das carências que me cegam, das ilusões que me fazem insistir no que já acabou, dos sentimentos que me enganam e me prendem ao que não me edifica. Tira o medo de ficar sozinho, se esse medo me faz aceitar o que me destrói aos poucos. Tira o apego às pessoas que não me veem de verdade. Tira o peso de relacionamentos baseados em obrigações, em culpa, em dependência. Eu quero viver relações livres, saudáveis, sinceras, onde eu possa ser quem eu sou, sem medo, sem máscaras, sem dor escondida. Senhor, se existe algum relacionamento em que eu estou me anulando, onde eu deixei de me ouvir para tentar manter o outro por perto, me mostra. Se eu estou em laços que machucam mais do que curam, que confundem mais do que acolhem, que afastam mais do que aproximam, me liberta. Eu preciso aprender a escolher
com o coração em paz, a me cercar de quem me aproxima de ti, de quem me estimula a crescer, de quem me encoraja a ser melhor, e não de quem me faz duvidar do meu valor. E se por acaso eu também fui um laço destrutivo na vida de alguém, se eu causei dor, confusão ou ferida em algum relacionamento, me perdoa, Senhor. Me ajuda a ser mais consciente, mais amoroso, mais verdadeiro. Me ensina a pedir perdão quando for preciso e a reconhecer quando eu sou parte do problema, que eu não seja peso na vida de ninguém, que eu seja ponte e não barreira, que eu seja amor e não confusão, que eu saiba honrar os vínculos que o Senhor colocar na minha vida. Eu peço que o Senhor me conecte com pessoas que venham somar e não dividir, que tragam luz, não sombra, que caminhem comigo em verdade e não com intenções escondidas, que estejam comigo por amor e não por interesse. Quero amizades que me construam, relacionamentos que me façam florescer, conexões que me aproximem do céu. Quero estar perto de quem ora comigo, sonha comigo e me respeita até nos meus silêncios. E enquanto essas pessoas não chegam, ou enquanto eu passo pelo processo de libertação de laços que precisam ser cortados, me sustenta, Senhor. Não deixa a solidão me enganar, não deixa a carência me trair. Que eu saiba esperar com paciência pelas conexões certas. Que eu aprenda a ficar em paz na minha própria companhia. Que eu entenda que ser inteiro é melhor do que ser metade de algo quebrado. Que eu confie que o Senhor nunca me deixará faltar aquilo que é necessário para a minha jornada. Senhor, limpa minha alma de todas as marcas que os relacionamentos errados deixaram. Cura as feridas das palavras ditas em raiva, dos olhares de desprezo, das ausências que machucam mais do que presenças vazias. Leva embora o medo de confiar de novo, o trauma de ter sido traído, o receio de me abrir. Me ensina a amar de novo com liberdade. Me ensina a reconhecer o que é verdadeiro. Me ensina a proteger o meu coração sem endurecê-lo. E, acima de tudo, que meu relacionamento mais forte, mais profundo, mais constante seja contigo. Que em ti eu encontre o amor que preenche, a companhia que não falha, o abraço que nunca solta. Que minha identidade esteja firmada no teu amor, para que eu não precise mais buscar fora o que só o Senhor pode me dar por dentro, que eu possa reconhecer quando um relacionamento é bênção e quando é amarra. Que eu tenha discernimento para afastar o que me adoece e coragem para permanecer com o que me cura. Por isso eu oro agora com sinceridade. Senhor, quebra todas as amarras da minha vida. Não me deixa preso a nada que me afaste de ti. Que toda ligação emocional ou espiritual que não vem do teu propósito seja cortada. Que todo elo de dor seja desfeito. Que toda dependência que me consome seja curada. Que toda relação que me prende em ciclos de sofrimento chegue ao fim. Que a partir de hoje meus relacionamentos sejam livres, leves e cheios da tua presença. Se você deseja viver relações que edificam e libertam, escreva aqui nos comentários. Senhor, me conecta com pessoas que me aproximem de ti. Compartilhar sua fé pode inspirar outros que também precisam ser libertos de laços que machucam. Senhor, estou aqui diante de ti, cansado de adiar os passos que sei que preciso dar. Estou exausto de prometer a mim mesmo que amanhã vai ser diferente, que na próxima semana eu começo, que um dia eu vou mudar, e esse dia nunca chega. Eu te confesso, Pai, que muitas vezes eu sei o que devo fazer, sei qual é o caminho, sei até por onde começar, mas me falta coragem, me falta ânimo, me falta força. Eu paro diante do medo e fico esperando passar, fico esperando sentir vontade, fico esperando as circunstâncias mudarem. Mas no fundo, o que eu estou esperando é que o Senhor me resgate dessa estagnação. Deus, eu não quero mais ser dominado pela procrastinação.
Não quero mais viver num ciclo onde eu planejo, sonho, idealizo, mas nunca saio do lugar. Já perdi tantas oportunidades, já deixei tantos começos pela metade, já deixei o medo calar minha voz tantas vezes. Eu reconheço que isso não é só falta de organização. É uma amarra. É algo que me prende sem que eu veja. É como se houvesse uma força me puxando para trás toda vez que tento avançar. Por isso eu te peço, com toda sinceridade, quebra essa amarra, Senhor. Me liberta desse ciclo. Rompe esse padrão que se repete em mim. Me ajuda a ir além da intenção e alcançar a ação. Eu sei que existe um propósito sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor não me criou para viver estacionado, frustrado, engolindo os dias como se fossem castigos. Eu sei que existem projetos em mim que foram soprados pelo Teu Espírito e não pelo acaso. Então por que eu ainda me saboto? Por que ainda deixo para depois? Por que me escondo atrás de desculpas, de distrações, de ocupações vazias? Eu não quero mais fugir de mim. Não quero mais aceitar que a minha rotina seja apenas sobreviver. Eu quero viver de verdade. Eu quero cumprir aquilo que está nas Tuas mãos a meu respeito. Mas para isso, eu preciso da Tua ajuda. Porque sozinho eu já tentei. Já fiz listas, metas, promessas. Já criei 1000 planos e desisti no primeiro obstáculo. Já me culpei por falhar, já chorei por me sentir incapaz. E hoje eu entendo que não se trata só de força de vontade, se trata de libertação. Eu preciso ser livre do medo de falhar, do medo de não ser bom o suficiente, do medo de começar e não dar certo, do medo de me frustrar mais uma vez. Me livra, Senhor, dessas vozes que moram dentro de mim e me dizem que não vai funcionar, que é melhor nem tentar, que eu não sou capaz, que ninguém vai se importar. Essas vozes não vêm de Ti, elas são amarras e eu não quero mais ouvi-las. Irmãos, deixa eu te contar uma experiência. Tem uma coisa que eu aprendi observando crianças pequenas. Elas não sabem que certas coisas são impossíveis. Uma criança de 4 anos desenha uma casa voando, inventa que pode falar com animais, acredita que vai ser astronauta e princesa ao mesmo tempo. E sabe por quê? Porque ninguém ainda disse para ela que isso não pode. Agora pense em você. Quando foi a última vez que você sonhou algo sem imediatamente pensar: ah, mas isso é muito difícil, não é para pessoas como eu. Já tentei isso antes? Essa voz que corta seus sonhos pela metade, de onde ela veio? Não nasceu com você. Você não veio ao mundo pensando pequeno. Alguma coisa, ao longo do caminho, foi ensinando sua alma a se contentar com menos, a não acreditar demais, a ser realista. E o mais triste é que muitas vezes essa voz se disfarça de sabedoria. Estou sendo maduro, estou sendo prudente. Mas no fundo, você sabe que perdeu aquela capacidade de sonhar sem medo. Mas e se eu te dissesse que essa capacidade ainda está intacta dentro de você? Que ela só está adormecida debaixo de camadas de nãos que você ouviu, de portas que se fecharam, de tentativas que não deram certo? Agora vamos clamar para acordar de novo aquela parte sua que acredita no impossível, que sonha sem medo, que sabe que foi criada para coisas extraordinárias. Aguente e fique até o final dessa oração, porque sua criança interior está pedindo para sonhar de novo. Oremos assim: Senhor, restaura a minha essência e me faz acreditar de novo que eu vim para este mundo crescer, evoluir e dar frutos, não para ficar amarrado ao passado e de tudo aquilo que me impede de viver livre, ó Pai. Eu também te peço que me ajude a não olhar tanto para os outros. Às vezes eu me comparo demais. Vejo tanta gente fazendo, acontecendo, crescendo. E isso me enfraquece. Me dá a sensação de que estou atrasado, de que perdi o tempo certo, de que não vale mais a pena tentar. Mas o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, inclusive para mim. Me ajuda a olhar para frente, não para o lado,
a seguir meu caminho, mesmo que seja devagar, mesmo que ninguém veja, mesmo que eu ainda não saiba tudo, que eu ande com fé e não com perfeição. Senhor, coloca em mim ousadia, não aquela ousadia impulsiva, sem direção, mas uma ousadia que nasce da confiança em Ti. Me dá ânimo nos dias cinzas, quando tudo parecer pesado demais. Me dá coragem quando o medo quiser me paralisar. Me dá perseverança quando eu quiser desistir no meio do caminho. Que eu não seja mais aquele que apenas começa e para. Que eu me torne alguém constante, disciplinado, firme. Que meus passos não dependam do meu humor, mas da minha decisão de seguir teus planos. Tira de mim também a autossabotagem, a mania de deixar para depois, de me convencer de que amanhã será mais fácil, de achar que ainda não estou pronto. Quantas vezes o depois virou nunca? Quantas vezes eu assisti a vida acontecer lá fora, enquanto eu ficava trancado no meu medo. Me ajuda a entender que só começa quem começa, que esperar tudo estar perfeito é o mesmo que não fazer, que o avanço acontece na caminhada, não na espera. Me lembra que um pequeno passo com fé vale mais do que 1000 sonhos guardados. Pai, eu coloco nas tuas mãos tudo o que tenho adiado, as conversas que preciso ter, os projetos que preciso tirar do papel, os hábitos que preciso mudar, as decisões que venho empurrando há tanto tempo. Me ajuda a não me esconder mais, me ajuda a agir, me ajuda a crer que, com o Senhor ao meu lado, eu posso começar, e posso continuar, e posso chegar onde preciso estar. Que a partir de hoje eu me levante, que eu não seja mais refém da dúvida nem do medo, que eu viva com intencionalidade, que cada dia seja um passo de liberdade, que cada escolha seja uma semente de futuro, que a procrastinação perca o poder sobre mim, que o medo seja silenciado, que a inércia seja vencida, que a coragem cresça dentro de mim, que o teu espírito me mova, me impulsione, me conduza, que eu me levante com a força que vem de ti e, acima de tudo, que o Senhor quebre todas as amarras da minha vida, as visíveis e as invisíveis, as que me prendem por fora e, principalmente, as que me prendem por dentro, que nenhuma corrente fique de pé, que nenhuma muralha resista, que nenhuma sombra me impeça de caminhar, que eu viva a liberdade de quem confia, de quem se entrega, de quem se levanta, mesmo com medo, mas com fé. Se essa oração está despertando o desejo de romper com tudo o que te paralisa, escreva nos comentários. Eu me levanto hoje, com coragem e fé. Sua declaração pode ser o primeiro passo para a transformação e ainda encorajar outras pessoas que estão lutando contra as mesmas amarras. Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, com a alma exposta, reconhecendo tudo o que já vivi até aqui. Foram dias difíceis, tempos pesados, momentos em que me senti paralisado, preso, sem forças e sem direção. Mas hoje, algo mudou dentro de mim. Hoje, eu decido declarar que um novo tempo começa. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da Tua presença em mim. Porque quando o Senhor se manifesta, até o impossível se curva. E hoje, Senhor, eu creio que o novo chegou. Eu não vou mais viver como quem está preso no ontem. Não vou mais andar como quem carrega os grilhões do passado. Já chorei, já me arrependi, já me esvaziei. Agora eu quero Te permitir fazer algo novo. Eu Te peço, Senhor, me ajuda a deixar para trás o que precisa ficar. Me ajuda a encerrar ciclos que já acabaram. Me ajuda a parar de visitar os lugares onde fui ferido. Que hoje seja um ponto de virada. Que eu não seja mais refém daquilo que vivi. Que eu me torne livre para viver o que ainda está por vir. Eu declaro com fé que as cadeias já não têm mais domínio sobre mim. Aquilo que me acorrentava já não tem mais poder. As palavras que me prenderam no passado perdem a força agora.
Os pensamentos que me limitavam são silenciados. As lembranças que me travavam não mandam mais em mim. Eu me levanto como alguém que foi tocado por ti, como alguém que foi chamado para viver um tempo novo, cheio de graça, de cura, de recomeço. Meu amado e minha amada, se você chegou até aqui, é porque você realmente está disposto a receber as bênçãos que Deus preparou para você hoje. Ele te convidou para esse clamor não por acaso, mas por vontade dele, pelo seu eterno amor que tem a você. Então, aguente até o final desta oração, porque hoje você não vai sair do mesmo jeito que entrou. Você crê nisso? Agora vamos clamar assim: Senhor, se eu ainda não enxergo mudanças ao meu redor, não tem problema, porque eu sei que a mudança começou dentro de mim. E é isso que importa. Eu não dependo de sinais externos para saber que o Senhor está agindo. Basta teu toque, basta teu sopro. Eu sinto que algo novo está nascendo. Não quero mais me conformar com o raso. Eu desejo viver as profundezas do teu propósito, e mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que eu ainda tenha medos, eu me posiciono na fé, porque quem te segue não anda pelas certezas humanas, mas pela confiança no teu mover. Hoje eu me visto de esperança. Hoje eu escolho acreditar que ainda há muito a viver, que o melhor ainda não chegou, mas está a caminho, que os sonhos que pareciam enterrados estão apenas adormecidos, que a minha história não acabou e que o teu plano está em andamento, mesmo quando eu não compreendo. Eu me despe da culpa, da vergonha, da autossabotagem e me revisto da certeza de que fui criado para algo maior do que a dor que vivi, algo maior do que os fracassos que enfrentei, algo maior do que os limites que impus a mim mesmo. Senhor, que o teu novo venha. Que venha com leveza, com propósito, com direção, que venha com paz, que venha com cura, que venha com esperança, que venha como chuva sobre terra seca, que venha trazendo sentido para aquilo que me pareceu tão sem propósito, que venha revelando o teu cuidado em cada detalhe, que eu consiga perceber nas pequenas coisas que o teu tempo chegou, que eu aprenda a viver o agora com gratidão, sem carregar o peso do que passou, nem a ansiedade pelo que ainda não chegou. Que a partir de hoje eu me veja como o Senhor me vê. Alguém renovado, alguém escolhido, alguém liberto. Eu declaro que essa é uma nova estação, que o velho se foi e o novo já começou, que o Senhor está restaurando o que foi quebrado, reconstruindo o que foi destruído e trazendo vida onde só havia dor. Me dá sabedoria para reconhecer as oportunidades que vêm desse novo tempo. Me dá maturidade para não desperdiçar o que me for confiado. Me dá humildade para reconhecer quando eu precisar recomeçar de novo, quantas vezes for preciso. Pai, eu te entrego essa nova fase, que ela seja conduzida por ti, moldada pelas tuas mãos. Que eu caminhe com ousadia, não baseado na força do meu braço, mas na tua presença constante. Que eu não carregue mais bagagens antigas, que só atrasam minha jornada. Que eu saiba discernir quem deve continuar ao meu lado e quem precisa ficar no passado. Que eu ouça a tua voz acima de todas as outras. Que eu te siga com fé, mesmo quando os caminhos forem estreitos. Eu declaro que estou pronto. Mesmo que eu ainda me sinta pequeno, mesmo que ainda haja inseguranças, eu escolho seguir. Porque o Senhor me chamou para viver, para crescer, para florescer, para avançar, para romper com tudo aquilo que me paralisava. E por isso, hoje, com o coração firme em ti, eu declaro: o novo tempo começou, e nada vai me prender. Nenhuma amarra, visível ou invisível, terá domínio sobre mim. Toda corrente caiu, toda prisão foi aberta, toda barreira foi removida, porque o Senhor decretou liberdade sobre a minha vida. Que essa nova estação seja marcada pela tua graça, que eu veja frutos onde antes havia apenas dor, que eu veja caminhos onde antes só existiam muros,
que eu veja possibilidades onde antes só existia medo, que eu veja a tua mão me guiando em cada passo, que o novo me transforme, me renove, me conduza, que a partir de hoje eu viva com os olhos voltados para o alto e o coração livre para seguir. E que o Senhor, em sua bondade, continue quebrando todas as amarras da minha vida. Se essa oração está acendendo em você o desejo de viver um novo tempo com coragem, esperança e fé, escreva nos comentários: o novo tempo já começou. E deixe seu like como um ato de fé e renovo. Seu gesto pode alcançar e inspirar outros que também precisam romper com as amarras e viver algo novo. Pai, ainda diante de ti com o coração aliviado e cheio de gratidão, porque mesmo antes de eu ver tudo com os meus olhos, eu já sinto no meu espírito que algo começou a mudar. Obrigado por cada movimento silencioso que o Senhor fez sem que eu percebesse. Obrigado por tudo o que o Senhor começou a ajustar nos bastidores da minha vida, mesmo quando eu só enxergava o caos. Eu te agradeço porque mesmo sem entender o tempo ou os caminhos, eu sei que o teu agir é constante, é fiel e nunca falha. Obrigado, Senhor, porque as amarras começaram a cair. Eu já consigo sentir mais leveza nos meus passos. Aquilo que antes me prendia já não tem mais tanta força. As dores já não doem como antes. Os pensamentos negativos não dominam mais como dominavam. A ansiedade, aos poucos, está sendo substituída por uma esperança nova. Obrigado porque o teu toque é real, mesmo quando é suave. O teu cuidado é profundo, mesmo quando é silencioso. O teu amor é visível em cada detalhe da minha transformação. Eu te agradeço porque a minha vida não está mais parada. Ainda que os resultados completos ainda não tenham chegado, eu sei que estou em movimento. Sei que a tua mão já está conduzindo o meu destino. Sei que as portas certas já começaram a se abrir e as erradas a se fechar. Sei que o teu espírito já está gerando algo novo dentro de mim. E por isso eu me alegro. Obrigado, Senhor, por não me deixar onde eu estava. Por não desistir de mim mesmo quando eu já não acreditava mais em nada. Obrigado por me dar novos começos. Meu amados e minha amadas, se você está se sentindo grato pelo que Deus vai fazer hoje em sua vida, expresse com fé. Escreva agora nos comentários assim: gratidão, Senhor. Quando expressamos nossa fé, algo maravilhoso acontece de forma inesperada. Então, vamos continuar agradecendo a Deus assim. Obrigado também, Pai, pela liberdade que estou começando a sentir. Liberdade de pensar com clareza, de descansar com confiança, de olhar para o futuro sem medo. Liberdade de sonhar de novo, de me levantar de novo, de recomeçar sem o peso da culpa ou do passado. Em ti, eu sou livre. Não uma liberdade fingida, de aparência, mas uma liberdade real, que começa de dentro para fora. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que eu pertenço a ti. Obrigado, porque ao te entregar minha vida, minhas dores e meus medos, o Senhor não apenas me ouviu, mas também começou a transformar tudo. E eu posso sentir. Eu posso perceber que algo se abriu no mundo espiritual. Eu posso perceber que os céus se moveram em meu favor. Obrigado, Deus, porque essa mudança não é uma ilusão. É uma semente que já começou a germinar. E eu escolho regá-la com fé, com obediência, com perseverança. Eu te agradeço pelas respostas que estão vindo, pelos livramentos que eu nem soube que tive, pelas curas que estão acontecendo pouco a pouco em partes do meu coração que eu nem sabia que estavam doentes. Agradeço pelas palavras de ânimo que chegaram no momento certo, pelas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho para edificar, para caminhar comigo, para me lembrar que eu não estou sozinho. Senhor, o que eu vivo hoje é só o começo do que o Senhor ainda vai fazer. Mas só de saber que o Senhor já começou, já me sinto grato. Porque onde o teu agir começa, nada pode impedir que a obra se complete. Nada.
nenhuma resistência, nenhuma dúvida, nenhum erro do passado. Quando o Senhor se move, tudo se alinha, tudo se organiza, tudo se transforma. Obrigado, porque eu posso confiar nisso. Obrigado por tirar de mim o espírito de medo, de derrota, de confusão. Obrigado por me devolver o ânimo, a clareza, a direção. Obrigado porque hoje eu vejo que não era o fim, era só um recomeço. Obrigado porque aquilo que me parecia impossível, o Senhor está tornando possível. Obrigado porque eu não preciso mais carregar o que não é meu. Obrigado porque a tua presença em mim é maior do que qualquer corrente que tentaram colocar ao meu redor. Obrigado, Senhor, porque já posso sentir paz onde antes havia apenas desespero. Já posso sentir segurança onde antes só havia incertezas. Já posso ver beleza onde antes só havia cinzas. A liberdade chegou, e com ela, uma nova consciência. Eu sou teu. Eu sou fortalecido por ti. E em ti, eu sou tudo o que eu preciso ser. Pai, toda a honra e toda a glória eu te dou. Não porque tudo está perfeito, mas porque eu confio no que está sendo construído. Porque eu vejo com os olhos da fé. Porque eu escolho agradecer mesmo antes de ver tudo acontecer. Porque eu entendi que gratidão não é só pelo que já recebi, mas também pelo que já começou a nascer no invisível. Por isso, eu te agradeço. De todo o meu coração, eu te agradeço. Por tudo o que já mudou, por tudo o que está mudando, e por tudo o que ainda vai mudar. E por fim, com toda humildade e fé, eu declaro mais uma vez: Senhor, quebra todas as amarras da minha vida. Se ainda restar alguma, que caia agora diante da tua presença. E que eu caminhe, livre, firme, de cabeça erguida, pronto para viver a plenitude da vida que o Senhor preparou para mim. Se você sente que algo já começou a mudar dentro de você, escreva nos comentários: eu sou grato por tudo o que Deus já começou a fazer. Sua gratidão pode ser um testemunho vivo para quem também precisa crer que o novo de Deus já começou. Pai, enquanto me derramo aqui diante de Ti em palavras sinceras, eu sinto Teu toque suave e poderoso ao mesmo tempo. Sinto que o Senhor está me cercando, me envolvendo em amor, em cuidado, em liberdade. Sinto que o Senhor já começou a realizar algo dentro de mim que nem eu consigo explicar com exatidão. Há uma paz que invade o meu interior. Há uma força que se renova. Há uma esperança que brota como luz em meio à escuridão. Senhor, eu não quero mais voltar para as correntes que me aprisionavam antes. Eu não quero mais carregar os pesos que o Senhor já retirou dos meus ombros. Eu escolho seguir em frente com os olhos voltados para Ti. Escolho viver esse novo tempo que o Senhor já começou. Ainda que surjam desafios, eu confio que o Senhor me dará sabedoria e coragem. Ainda que as lembranças do passado tentem me parar, eu me recordarei de que fui libertado, de que as amarras foram quebradas, de que o Teu Espírito me sustenta em cada passo. Obrigado por me fazer lembrar que eu não estou só, que em todas as batalhas o Senhor está comigo, que mesmo quando eu não percebo, o Teu cuidado me acompanha. Obrigado por me mostrar que não importa o tamanho da luta, o Senhor é maior. Obrigado por me lembrar que o Teu amor não desiste de mim, que a Tua graça me alcança e que a Tua fidelidade me sustenta. Eu sei que a minha caminhada não será perfeita, mas ela será verdadeira. Sei que posso tropeçar, mas também sei que o Senhor estará ali para me levantar. Sei que posso chorar, mas também sei que o Senhor enxuga cada lágrima. Sei que posso ter dias difíceis, mas também sei que em cada um deles o Senhor continuará a ser o meu refúgio e a minha força. Pai, eu te agradeço por cada pequena mudança, por cada sinal de transformação, por cada recomeço que o Senhor me permite. Obrigado por me mostrar que há liberdade disponível e que eu posso acessá-la não por merecimento, mas por amor.
Que eu jamais me esqueça de que o Senhor é o Deus que me liberta, que me cura, que me renova e que me leva a viver propósitos maiores do que os meus próprios sonhos. Continua, Senhor, fazendo tua obra em mim. Continua arrancando tudo que não vem de ti. Continua me ensinando, me moldando, me transformando. Eu não quero voltar para a vida de antes. Eu quero permanecer nessa jornada contigo, aprendendo a te ouvir, aprendendo a confiar mais, aprendendo a caminhar pela fé. Quero permanecer firme na tua presença, mesmo quando tudo parecer incerto ao redor, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que quebra cadeias, que abre caminhos, que resgata, que restaura e que transforma completamente. E se porventura ainda houver alguma amarra escondida, alguma raiz silenciosa me prendendo a dores, culpas ou mentiras, que o teu Espírito venha agora, Pai, e arranque pela raiz. Que nenhuma sombra do passado se levante contra o futuro que o Senhor preparou para mim. Que nenhuma prisão emocional, espiritual ou circunstancial tenha poder maior do que a tua promessa. Eu escolho hoje confiar plenamente no teu agir, no teu tempo, na tua verdade. Por tudo o que já aconteceu, por tudo o que ainda está por vir, eu te dou glória, eu te dou louvor, eu te dou o meu coração e declaro com fé e com esperança: quebra todas as amarras da minha vida, Senhor, e me ajuda a caminhar em liberdade, em paz e em plenitude, vivendo não mais sob o peso do que passou, mas sob a leveza do que o Senhor está construindo a partir de agora. Se essa oração tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo orações poderosas como essa. E se isso falar com sua alma, compartilhe agora com alguém que precisa de libertação e consolo hoje. Você pode ser a esperança de resposta que outra pessoa está esperando. Quando ajudamos o próximo, o mundo espiritual se move para te ajudar também. Que Deus continue quebrando todas as amarras de sua vida em nome de Jesus. Amém.